Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Ótimo começo de dia para você aí, aonde você estiver, começando ou terminando seu dia, ou assistindo um dia atrasado. Às vezes acontece, né, da turma assistir depois do horário. Mas que bom que você está aqui para a gente continuar crescendo e aprendendo e absorvendo durante esse ano todo a sabedoria de Deus contida em Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 15, no versículo 5, onde nós vamos ser levados de volta para o intuito de todo esse livro ser escrito. Nós vamos ver algumas coisas aqui que nos remetem ao porquê desse livro ser escrito, nos remetem a uma característica que precisamos desenvolver se queremos ter sucesso na vida. E tudo isso está contido nesse versículo que nós vamos ter como base para a nossa conversa hoje. Eu quero ler contigo o versículo e aí nós vamos comentando aqui. Minha câmera não quer focar, tentei trabalhar para ela focar, mas ela não quer focar, ela está cansada hoje. Então vamos ser pacientes aí, mas vai dar para vocês verem. Olha só, versículo 5. O insensato faz pouco caso, da disciplina do seu pai. Mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, o insensato não, né, faz pouco caso da disciplina do seu pai. Ele até recebe a disciplina porque precisa, né, porque é filho e não tem como escapar, mas faz pouco caso, não valoriza, né, não dá importância. Agora, quem acolhe a repreensão revela que tem um coração prudente. Aqui, obviamente, o contraste entre insensatez e prudência, né? E aqui nos traz de volta para o intuito desse livro todo, porque vamos lembrar, né, que Provérbios foi escrito de um pai para um filho. Provérbios foi escrito por Salomão, escrevendo para os seus filhos, o seu filho, né? E a gente vê isso, só para você lembrar, capítulo 1, versículo 1. Mostrar aqui para você. Ó, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles vão te ajudar e tal, né? Começa assim. Mas você vê logo aqui, ó. Ouça meu filho, a instrução do seu pai. Perdão, tá aqui. Ouça meu filho, a instrução do seu pai. Né? Não despreze o ensino da sua mãe, meu filho. Né? Então tem muito aqui que nos mostra que é um livro escrito de um pai para um filho. Está dizendo aqui, se o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Então, seria insensato você fazer pouco caso daquilo que teu pai está te ensinando. O fato é que a gente tem uma decisão que a gente precisa tomar. Vou aceitar, vou valorizar aquilo que meu pai está dando. Por quê? Porque você pode ser o filho de Salomão e ter um livro inteiro de provérbios com 31 capítulos, um capítulo para cada dia da Bíblia, para você, do mês, para você estudar, mas se você fizer pouco caso disso, não vai adiantar muita coisa. Só ter a informação não em si resolve o problema. Nós precisamos valorizar o que temos, precisamos, né, entesourar, vamos dizer assim, né, entender o tesouro que é e, de fato, então, buscar, né, esse entendimento. O insensato faz pouco caso, ele recebe a disciplina do pai, o pai até deu exemplo, o pai até falou, o pai até mostrou, o pai até desenhou, mas ele não quis ouvir, ele fez pouco caso, ele não tinha uma característica, que a gente tem falado aqui que é uma característica crucial para a vida e que não está descrita nesse versículo, mas que é importante a gente pensar. A característica da ensinabilidade. Eu já tenho falado aqui, né? Se a pessoa é ensinável, quase todos os problemas você consegue corrigir. Quase todos os problemas. Se a pessoa é ensinável, você puxa a orelha, você ensina, você chama para perto, você discipula, você aconselha, você mostra, você faz alguma coisa, a pessoa entende, reconhece e muda o seu rumo. Se a pessoa é ensinável, quase todos os problemas você consegue resolver. O problema é quando a pessoa não é ensinável. Aí gera-se um problema muito maior.
E aqui está falando sobre isso, né? O insensato que fez pouco caso, não valorizou, não se fez ensinável. Recebeu ensino, mas não era ensinável. Vamos fazer uma pergunta aqui? Você está recebendo ensino. Você está sendo ensinável? Porque só o receber ensino não resolve, né? Precisamos ser ensináveis. Aí ele diz, na continuação do versículo, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Quem acolhe, quem traz para perto. Acolher é você chamar para si, né? Se eu for te acolher na minha casa, vou dizer, por favor, entre, vem cá, tem um lugar preparado para você, eu vou cuidar de você, eu vou valorizar o fato de que você está na minha casa, eu vou acolher você. Quem acolhe a disciplina, chama para dentro da casa, dá um lugar especial, né? Valoriza aquilo, de fato está revelando prudência, está revelando que já entendeu que não sabe tudo. Essa é uma chave da pessoa ensinável. A pessoa ensinável, ela sabe que ela não sabe de tudo ainda. O problema é, principalmente, né, falando aqui de pai e filho, aquele jovem que acha que sabe mais, né? 16 anos, 15 anos, ah, pai, você não sabe de nada, eu que sei, né? E não se demonstra ensinável, acaba trocando os pés pelas mãos, acaba não valorizando o ensino do seu pai. A gente ouviu isso, né, do pastor Oswaldo Lobo esse final de semana, da importância de a gente honrar pai e mãe, né? De a gente reconhecer que eles carregam algo. Honrar é você reconhecer aquilo que alguém carrega, né? Reconhecer que eles carregam algumas coisas que a gente não carrega como filhos. Por exemplo, eles carregam uma autoridade. Se você está debaixo do telhado deles ainda, eles carregam uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Outra coisa que eles carregam, uma carga de experiências que você não teve ainda, de aprendizados que você não teve ainda, né? E por isso, quando a gente desonra pai e mãe, dá problema, a Bíblia diz. Por quê? Porque você não está nem submisso à autoridade espiritual sobre a sua vida, nem muito menos estando disposto a aprender com alguém que já viveu o que você vai viver ainda. Já errou algumas coisas que você não precisa errar e quer te instruir, mas você, por não honrá-los, acaba dando cabeçada que não precisaria, né, dar cabeçada. Somente um tolo ou somente um imprudente ou insensato, no nosso caso aqui do versículo 5, não saberia valorizar a sabedoria que vem de um pai ou de uma mãe que caminham com o Senhor, né? Talvez tenha um pai e uma mãe que não caminham com o Senhor, tem valores diferentes, princípios diferentes, aí é outro caso. Mas se você tem um pai e uma mãe que caminham com o Senhor, saber valorizar isso é muito, muito importante. É interessante porque a gente poderia dizer que a atitude de alguém, a atitude de uma pessoa a respeito do ensino dos seus pais, que é o contexto que a gente está falando aqui, não é só uma coisa isolada, mas acaba refletindo ao longo da vida na atitude que essa pessoa vai ter a respeito de autoridades sobre a vida dela. Então, deixa eu descomplicar. Ficou complicada a forma que eu coloquei. Se você consegue se submeter à autoridade dos seus pais, enquanto criança, enquanto jovem, valorizar que eles sabem de alguma coisa que você não sabe e ter a humildade, a ensinabilidade para ouvi-los, isso vai te ajudar para o restante da sua vida, a você que sempre vai estar debaixo de autoridade, né? Isso é uma realidade da vida, a você valorizar e manter um coração ensinável a respeito de outras autoridades também. Qual que é o problema? O problema é quando a gente não aprende a viver debaixo de autoridade, quando criança e adolescente, e aí quando adulto a gente também não consegue viver debaixo de autoridade. Você sabia que tem gente até hoje que não consegue trabalhar para ninguém? Não consegue trabalhar para ninguém. Por quê? Porque não consegue estar debaixo de autoridade. Não consegue honrar, não consegue respeitar, não consegue ser voto vencido, né? Não consegue estar debaixo de uma autoridade. E por isso pula de emprego em emprego, ou talvez trabalha de forma autônoma hoje, não porque quis ser autônomo, quis ser seu próprio patrão, mas porque não consegue ter um patrão, não consegue ter alguém
né, para corrigir. Então, essa ideia de você honrar pai e mãe é um princípio, é um ensinamento que é um princípio para a vida, porque muito provavelmente todos nós vamos estar debaixo de alguma autoridade ao longo da nossa vida. Autoridade eclesiástica, autoridade trabalhista, né, seu patrão, e mesmo que não estejamos debaixo de uma autoridade eclesiástica, não vou para a igreja e sou meu próprio dono da minha própria empresa, então não tenho patrão e não tenho pastor, beleza. Mas todos nós estamos debaixo da autoridade política do nosso país. Você pode não concordar, você pode falar mal, mas você está debaixo da autoridade deles. As decisões que são tomadas ainda afetam a nós e as leis que passam ainda, né, afetam a nossa realidade. E todos nós estamos debaixo da autoridade de Deus, queiramos nós ou não, né? Então, essa atitude nossa a respeito da instrução dos nossos pais determina a nossa atitude, a nossa postura com relação à autoridade em todos os âmbitos. Só que Deus quer que a gente aprenda sobre honrar a autoridade debaixo de um ambiente de família, com pai e com mãe, que nos amam, que nos conhecem, que querem o nosso melhor, que sacrificam por nós, né? E que a gente aprenda a honrar a autoridade com aquilo que deveria ser a melhor autoridade da nossa vida, pai e mãe. Quando a gente não aprende dentro desse ambiente preparado por Deus, é muito difícil aprender a honrar a autoridade fora. Muito, muito difícil. E diz o nosso texto, na continuação, só para a gente pegar a segunda parte aqui, que quem acolhe a repreensão revela a prudência. Quem acolhe a repreensão revela a prudência. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Porque aprender a sabedoria é mais do que só aprender alguns fatos. Presta atenção. Aprender a sabedoria não é você decorar fatos, não é você ter informação na sua cabeça, é você ter a capacidade de receber correção. Não é só informação, é correção, é informação que às vezes vai me corrigir. E para eu ganhar sabedoria, para eu aprender sabedoria, para eu poder absorver, né, a sabedoria, ou no caso aqui, da gente poder acolher a repreensão, eu preciso estar disposto a ser corrigido. Então não é saber fatos sobre a Bíblia, saber fatos sobre Provérbios. É aprender o fato e estar disposto a ser corrigido a partir desse fato. Se a gente só está disposto a aprender aquilo que eu concordo, só estou disposto a meditar naquilo que eu já sei, se eu não entendo, se eu não compreendo, né, que eu preciso ser corrigido porque tem coisas que eu não sei ainda, que eu não aprendi ainda, que eu não compreendi ainda. Isso vai limitar demais o meu crescimento. Não é a aplicação, não é o conhecimento da sabedoria. Se eu só aprendo aquilo, se eu só confirmo aquilo que eu já sei, provavelmente não é sabedoria. Sabedoria geralmente vai revelar para você, vai abrir seus olhos para uma coisa que você não tinha enxergado antes, talvez vai mudar a sua opinião sobre algumas coisas. E aí vem a ensinabilidade, dizer, cara, eu não sabia disso, preciso corrigir esse pensamento, preciso mudar minha mente, virar uma chave, para que eu possa absorver, acolher ou, né, acolher a repreensão e revelar a prudência. Repreensão é correção, tá? Então, aquele que acolhe a repreensão, cara, eu quero mudar, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ser mudado, eu acolho a repreensão, eu não vou lançar fora, não vou fugir, eu vou acolher a repreensão. Ele então revela a prudência. Muitos de nós aprendemos muita coisa nesse final de semana com o pastor Lobo, né? Final de semana passado. Aprendemos algumas coisas que, no caso de muita gente, que refaz alguns entendimentos que a gente tinha. A gente foi ensinado de um jeito e fomos ensinados errados. E precisamos receber essa repreensão a partir da Bíblia que nos foi ensinada, acolher essa repreensão para a gente crescer em sabedoria. É sobre isso que esse texto está falando e eu quero orar contigo para que Deus nos dê um coração ensinável e que a gente possa aprender a acolher a repreensão. Repreensão, correção, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Entra aqui na minha casa, entra aqui, né?
Sinta-se em casa, eu vou valorizar você, vou dar um espaço para você na minha vida. Se a gente tiver essa atitude, gente, não tem o que Deus não possa mudar no nosso coração. O problema é quando a gente acha que já sabe tudo, que a gente não precisa ser ensinado, que a gente não precisa de ninguém. Aí que mora o perigo. Que eu e você possamos ter essa atitude e que Deus possa nos ajudar. Vamos orar juntos por isso. Amém? Pai, nós oramos para que nós possamos aprender a valorizar a repreensão, aprender a valorizar a sabedoria que um pai pode dar, que precisa dar. Ó Deus, que nós possamos ter esse coração ensinável, um coração que respeita a autoridade, porque todos nós estamos debaixo de alguma autoridade, e que entende que nós não sabemos todas as coisas, precisamos manter um coração e um espírito ensinável. Que assim seja sobre a vida dos meus irmãos hoje, Pai. Que eles possam andar com o coração humilde diante do Senhor. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor dá graça aos humildes, ao mesmo tempo que se opõe aos orgulhosos. Então, que o nosso coração não seja um coração orgulhoso, mas humilde, entregue a ti, dependente do Senhor. E, Pai, que a partir dessa atitude do nosso coração, nós possamos crescer cada dia mais em sabedoria. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço, que Deus abençoe vocês aí. Nos falamos na próxima. Tchau, tchau.